Muito bem. Shabbat Shalom a todos, sejam muito bem-vindos aí no nosso canal. É muito bom ter vocês conosco aqui. Nós vamos estar trazendo aí para vocês alguns estudos da Palavra de Deus. E hoje eu tenho algo interessante para vocês, tá? Nós vamos estar falando aí um pouco sobre algumas coisas que a Bíblia diz, que a gente fica pensando assim, será que aquilo ali é verdade ou não é? Como por exemplo, eu vou já perguntando aqui, mas antes disso eu quero pedir para vocês, para poder vocês compartilharem aí com bastante pessoas aí, tá, no nosso canal, divulgando aí a Palavra de Deus. E eu quero também pedir para vocês se inscreverem, deixar um like, um joinha aí, para estar fortalecendo o nosso canal, tá bom? Mas voltando para aqui, eu queria perguntar para vocês assim, está escrito lá em livro de 2 Reis, capítulo 2, também em Gênesis capítulo 5, 24, diz que Elias foi para o céu e Enoque foi para o céu. Será? Então é sobre algumas coisinhas assim que nós vamos estar trazendo para vocês. Será que realmente Elias foi para o céu? Será que tem alguma coisa que comprova? Será que não? Ou será que é apenas um conto, né? Que o pessoal conta através da Bíblia Sagrada, religião e tantas coisas. Mas há uma resposta para mim e para você no livro de Apocalipse. Eu queria estar fazendo a leitura com vocês, até para que o vídeo não fique muito longo. Aqui no capítulo de número 3, tá, do livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, que o apóstolo João deixou escrito, tá? Capítulo 3 e o versículo de número 11, a igreja de Filadélfia, onde diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. João, ele estava na ilha de Patmos ali e teve algumas revelações da parte de Deus. João, que era um homem estudioso, um homem que, muitos dizem por aí que os discípulos eram analfabetos, mas João falava mais de 7 línguas, tá? E era um homem que ele era um poliglota e era um escritor, um transliterador, ele transliterava as escrituras da palavra de Deus. Ele era um grego clássico, tá? Ele entendia muito do grego e assim também da Torá. Quando João ele escreve isso daqui para a gente, João ele quer deixar algo interessante para a igreja, porque por trás de cada versículo da palavra de Deus, nós teríamos que fazer uma Bíblia, vamos dizer assim, para entender cada versículo. Como, por exemplo, esse que nós acabamos de ler aqui agora, para vocês. Tá? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quando João trata disso daqui, nós temos que entender duas coisas importantes da palavra de Deus. A primeira é a interpretação semântica do texto. A segunda é a interpretação sintática do texto, tá? Semântica é os sinais que o texto te envia, tá? Por que João está falando sobre coroa? O que isso significa? O que significa coroa? Tantas coisas, tá? E a interpretação sintática significa o texto circundante da história. Então está aqui João falando, mas por trás da história a gente tem que entender por que João fala aquilo dali. Então, baseado nisso, tá? Eu trouxe algo para vocês. João, quando ele está falando aqui, eu vou começar a falar um pouco sobre anjos aqui, tá? E são coisas bastante interessantes, só não agora, para o vídeo não ficar muito comprido, mas eu vou deixar isso daqui para vocês. O porquê que João falou isso daqui para as nossas vidas, segundo alguns documentos muito antigos, tá? E João, quando dizia isso, João estava falando do quê? Da Torá. João estava falando do acontecimento lá do Monte Sinai, com Moisés e o povo de Deus, no livro de Êxodo, que é o livro de Shemot, capítulo 19, também capítulo 24, onde Moisés apresenta a lei de Deus para o povo. Ele sobe ao monte e ali então Deus traz para ele alguma coisa escrita, ele pega e apresenta ao povo. E no que ele apresenta ao povo, tá? O povo diz duas palavras, e é isso que João trata aqui no capítulo 3 e 11 de Apocalipse. João diz assim: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa.
E ali, quando Moisés apresenta para o povo disse duas palavras. A primeira palavra que o povo disse foi: tudo que o Senhor falou faremos, e a segunda é obedeceremos. Por causa dessas duas palavras do povo de Israel que ali estava, Deus desce com 600 milhões de anjos, com duas coroas da eternidade para o povo de Israel. Eles são ali coroados, tá? Houve um evento muito forte ali, que diz a história, no Tratado Shabat Babilônico 88 do Talmud, com o Rabino Shimon, tá? E a história diz que o monte levitou diante dos olhos do povo de Israel, e assim Moisés lá no meio, depois desceu novamente, e teve todo esse acontecido, e os anjos desceram, coroaram, e ali então, essa é a primeira parte dessa, sabe, dessa coisa maravilhosa que aconteceu com o povo de Deus ali, onde eu e você, nós fazemos parte. Vou já dizer para você. Mas houve, um pouco mais na frente, eu estou falando aqui do capítulo 24 do livro de Êxodo, também capítulo 19. Mas mais um pouquinho na frente houve um outro evento, que é o capítulo 32 de Êxodo, aonde narra sobre o bezerro de ouro, que o povo de Israel, eles fizeram e adoraram ali o bezerro de ouro. Nesse segundo episódio, a história do tratado diz que, tratado babilônico, 88a do Talmud, com o Rabino Shimon, ele diz o seguinte, que desceu 1.200.000 demônios e arrebataram as coroas do povo de Deus. Então é por esse momento, por essa causa, na parte 1 do nosso estudo sobre os anjos aqui, é que João diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A parte 2 deste assunto é, João, nós estamos falando aqui do capítulo 3 de Apocalipse, mas no capítulo 4, versículo 1, aqui diz o seguinte, tá? O texto da palavra de Deus diz assim, ó, depois dessas coisas, ou seja, depois do período da igreja na terra, outro dia nós vamos estar falando sobre isso daqui, que esse aqui é escatológico, tanto é escatológico também aquilo que nós estamos falando agora, que eram as coroas, tá? Que foi entregue para o povo de Deus. Tá? Toda a Bíblia Sagrada ela é escatológica. A escatologia é a doutrina que trata das coisas, das últimas coisas que vão acontecer. Tá? Mas outro dia eu falo sobre isso daqui com você. 4:1 de Apocalipse diz assim, ó, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, eu ouvia falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, o ponto 1 da história eu já falei para vocês, e o ponto 2 da história é que João foi arrebatado até o céu, e de céu João entendia, de céu, de eternidade, João entendia. Tá? Então, querido, o povo de Deus, né, para não ficar muito longo aqui o vídeo, o povo de Deus perdeu a coroa, mas se recuperaram. Isaías trata disso sobre o capítulo 35, versículo de número 10, tá? Que o povo de Deus eles iriam receber novamente a coroa da alegria sobre a sua cabeça. Tá? Depois você dá uma olhadinha lá em Isaías capítulo 35, versículo de número 10. Tá? E Paulo ele vai dizer o seguinte também, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versos 7 e 8, ele diz assim, olha, combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. E Paulo diz assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Eu sei que você ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sei que você também acessou esse canal para poder ouvir uma palavra do Senhor. Eu sei que você acredita nesses mistérios de Deus. Isso aqui é uma história muito importante por trás da Bíblia. Saiba de uma coisa, vamos trazer muitas coisas aqui neste canal sobre os anjos, sobre histórias que estão por trás da Bíblia, para te elucidar. E a primeira pergunta que nós fizemos foi, será que Elias foi para o céu? Será que Enoque foi para o céu? Está comprovado aqui, nós temos documentos antigos para poder provar isso, que eles realmente foram para o céu. Não somente eles, mas muitos outros foram para o céu. Querido, Deus lhe deu a palavra.
Deus lhe deu Jesus Cristo, Deus lhe deu todas essas coisas. Guarde o que você tem, que é a fé, que é a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus, para que ninguém tome a tua coroa. E nós teremos uma posição. Falando de Apocalipse 4 para encerrar. Quando nós continuamos lendo o Apocalipse 4, fala de 24 anciãos, que é toda a igreja de Deus ali. Diz que quando eles chegam na presença do Todo-Poderoso, eles tiram as coroas da sua cabeça e depositam aos pés daquele que está assentado no trono. Este Todo-Poderoso. Porque, irmãos, a coroa é dada para cada um de nós, mas quando a gente chega lá, a gente fala, olha, eu só cheguei até aqui por causa dele. Ali você fala, não, eu não sou digno dessa coroa. Aí a gente vai depositar. Querido, guarde o que você tem. Deus espera você lá no céu e estaremos juntos para a glória de Deus. Até a próxima. Eu vou estar deixando para vocês aqui muitas coisas boas. Me ajude aí com like. Divulgue para o pessoal, tá bom? Vou deixar coisas boas para vocês aqui. Vocês vão aprender muito com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.